Querida igreja, tome assento, por gentileza. Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, no livro do Antigo Testamento, o livro de Jó. Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 1. Como eu falei ali no grupo da igreja, hoje nós vamos dar um stop aí, né? Uma pausa na nossa exposição sobre os dons espirituais. E eu gostaria de dar uma palavra de encorajamento à amada igreja diante de tudo o que está acontecendo. Ok? Amém? Eu acho que é sábio, eu acho que é coerente, eu acho que é bom, e eu não tenho certeza que será edificante aos nossos corações essa noite. Amém? Aqueles que encontraram o texto sagrado no livro de Jó, leiamos o texto que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava ou que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra da sua mão abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam juntos a ele. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e os mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro servo e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito,
Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Assim diz o Senhor dos Exércitos, porque assim diz a palavra do Senhor. Eu li esse texto, eu não farei uma exposição verso a verso. Eu li ele apenas para embasar o que eu quero compartilhar com a amada igreja nessa noite. Embora o texto, ele por si só, ele se explica por si só, ele fala profundamente ao nosso coração, especialmente no momento em que nós vivemos. Nós vemos Jó, o homem mais próspero do Oriente, mais rico da sua época, e num piscar de olhos, o seu gado, suas ovelhas, suas jumentas, seus 10 filhos morreram. Os 10 filhos de Jó morrem de uma só vez. E eu não tenho certeza que, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, creio que essa história tem muito a nos ensinar, tem muito a falar ao nosso coração. O A.W. Tozer diz que para uma sociedade em desespero é necessário uma igreja forte, corajosa e cheia de esperança. Para um mundo enlutado, para um mundo em desespero, é necessário uma igreja forte, corajosa e cheia de esperança. Baseado nisso, eu gostaria de trazer um sermão de encorajamento, de fortalecimento, de ânimo aos irmãos que, além de estarem vendo tudo o que está acontecendo, estão ali na linha de frente, servindo da forma que podem. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês a algumas verdades da palavra do Senhor, para que possamos viver uma vida de altruísmo, uma vida encorajada, uma vida animada no meio do luto, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da tragédia. Como se vive no meio da tragédia? Como se vive com a presença do luto, da perca? Ele perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu a própria saúde. Como se age, o que se faz, o que se realiza durante uma tragédia. O que fazer durante uma tragédia? Em primeiro lugar, versos 20 ao 22. Em primeiro lugar, em meio à tragédia, adore a Deus como Jó adorou durante a tragédia que ele viveu. Verso 20 e 22 diz: depois de Jó passar tudo que ele passou, verso 20 ao 22 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Em meio ao luto, em meio às tragédias, o que fazer? Esse texto de um pai quebrado, de um patrão quebrado, de uma pessoa que está sem saúde. Diz a Bíblia Sagrada que o seu corpo ficou todo cheio de chagas. Ele pegava cacos de telha para raspar e para se coçar. Mas nós temos uma lição extremamente importante. Jó, no meio da tragédia,
Ele adorou ao Senhor. Para o mundo é uma loucura, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à perca, a igreja continua aberta, a igreja continua com as portas abertas, fazendo culto, porque a primeira missão da igreja é adorar ao Senhor. Nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, nós servimos a Deus pelo que Ele é. Bendito seja o seu nome. Deixa eu dizer uma coisa teológica acerca do livro de Jó. Normalmente a gente vê as pessoas falando que sobre Jó está sobre prova. Jó não está sobre prova no livro. A gente vê os irmãos ali, os amigos deles os acusando, o leitor, nós, né? Lemos o texto, o diálogo entre Deus e Satanás, a gente já sabe que ele é santo. A gente já sabe que ele é justo. A gente já sabe que ele é reto. O que está em xeque aqui não é o caráter de Jó, não é sobre a dor e o sofrimento de Jó. O que está em xeque no livro de Jó é o caráter de Deus. Satanás diz assim: a tua política corrompe os homens. Jó só te serve, Jó te adora, porque tu tens cercado eles de bênção. A Bíblia é um livro sobre Deus. A Bíblia é um livro sobre a autorrevelação de Deus. É Deus que está sendo julgado. É a política de Deus trabalhar que está sendo julgada. Como eu posso dizer isso sem se tornar uma heresia? Dizendo, né? Jó justifica Deus. Satanás dizendo, é impossível servir a Deus por livre e espontânea vontade, por puro amor. Jó está dizendo que é possível servir, amar e adorar a Deus, apesar de qualquer circunstância. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus que está sendo julgado, é Deus que está sendo criticado. Ele só é o que é, porque tu cercou ele de bênção e de dádiva. Jó é um testemunho, é um grito do Evangelho dizendo, é possível amar, servir, ser leal, adorar a Deus, em qualquer circunstância. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é a nossa herança, Deus é nosso galardão, Deus é a nossa recompensa, Deus é a bênção de Deus. A maior bênção de Deus é Ele mesmo. A bênção, Deus é melhor do que o perdão, porque o perdão só é bom porque nos conecta com Deus. Deixa eu repetir isso. O perdão só é bom porque ele nos reconcilia com Deus. Tem gente que quer perdão porque tem medo do inferno. Se você tem medo do inferno, se você não entende que a bênção do perdão é porque tira a separação e a alienação do homem com Deus, porque a maior bênção de Deus é Ele mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Já cantava o Jesus é Rosa Vermelha, Luiz de Carvalho. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem nada. No meio das tragédias, no meio do luto, no meio da aflição, no meio da angústia, no meio das tragédias, o que fazer? Em primeiro lugar, Jó nos ensina, ele se prostra e ele adora o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Eu conclamo a igreja, não seja como nem os pagãos, não sejam como os ímpios. Os ímpios acreditam que o que está acontecendo é por forças aleatórias apenas da natureza. Deus está sentado no alto e sublime trono. Ele governa sobre vivos, sobre mortos. Ele reina no céu, Ele manda na terra. Ele diz, nu eu vim, nu eu volto. O Senhor dá, é o Senhor tira. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Aleluia, ele adora, ele reconhece a soberania, o poder, o domínio, a força do eu sou. No meio das tragédias, a primeira coisa a se fazer é adorar o Senhor. Muitos blasfemam, muitos murmuram. Eu estou estarrecido, porque a gente recém acabou uma leitura panorâmica da Bíblia e acabei de falar o livro de Apocalipse. E a Bíblia diz no capítulo 19, verso 6 de Apocalipse, capítulo 16, versos 10 e 11, diz bem assim, capítulo 16, versos 10 e 11, ou 9 e 10, diz mais ou menos assim, e o Senhor derramou a sua taça sobre a terra, sobre os homens, e diz assim, e eles não se arrependeram para lhe dar glória, e blasfemaram do nome de Deus. Como eu vejo isso acontecendo? Deus chamando a atenção dos homens, e os homens, em vez de responder em misericórdia, responder em arrependimento, eles se endurecem. Veio uma pandemia,
Pensaram que os homens iam se humilhar, buscar a Deus, e eles se tornaram mais impenetrito, mais endurecido. Damos uma grande tragédia. Em vez de eles se humilharem das suas arrogâncias, das suas maldades, eles usam a tragédia para estuprar, para roubar, para praticar crime, e não se arrependeram para lhe darem glória. Eles blasfemaram do nome de Deus. Nunca se tornou tão claro isso para mim como nos últimos dias, nos últimos anos, esse texto do livro de Apocalipse. Deus julga, Deus trata, Deus realiza as suas ações, as suas obras para trazer o homem para perto, para si, e Ele responde da pior forma. O mundo, ele blasfema, o mundo se desespera, o mundo reclama, o mundo murmura em meio às aflições e às tragédias da vida. A igreja se curva, a igreja se prostra, a igreja adora o Senhor, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Muitas pessoas aproveitarão essas coisas para se afastar da oração, para se afastar da Bíblia, para se afastar da igreja, para se afastar do Evangelho, para questionar o caráter, os atributos, a bondade, a ternura de Deus. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles servem a Deus acima de qualquer circunstância. No meio do luto, da dor e do sofrimento, eles sabem que a morte não tem a palavra final. Eles sabem que o choro, como diz o salmista no Salmo 30 e o verso 5, o choro dura apenas uma noite, a tristeza é transitória, a tristeza é passageira, mas a alegria e a paz da comunhão com Deus é eterna. Aleluia! Vai passar, assim diz o Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu assumo essa tribuna a encorajar a igreja da Mário Quintana a olhar o Deus que está nos céus. O choro não vai ser para sempre. Aleluia, você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia, cristão? Você crê na palavra de Deus? Salmos de número 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai raiar. A esperança da fé cristã, ela é duradoura e eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Você não tem razão para sentar nos bancos da igreja, num culto de adoração a Jesus, achar que está uma terra desolada e sem saída. Você pode vir aqui adorar o Senhor, apesar, como disse Abraão, que creu contra a esperança. Ele era velho, a sua mulher era estéril, mas Deus havia feito uma promessa de fazer de Abraão uma grande nação, e ele diz: creu contra a esperança. Nós olhamos acima dessa tragédia. Deus vai restaurar a nossa cidade, Deus vai curar o nosso estado, Deus vai abençoar a nossa igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Jó se prostra e adora o Senhor. O que fazer em meio às tragédias, ao luto, ao dor, ao sofrimento? Em segundo lugar, em meio às tragédias, clame a Deus e peça socorro. Salmo de número 18 e o verso 6. Diz a Bíblia Sagrada: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Na minha angústia clamei ao Senhor. No meio das tragédias, dos lutos e do sofrimento, o que fazer? Clame a Ele, adore a Ele, busque a Ele. Uma das coisas mais lindas da oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina: vocês vão orar assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. Daí ele termina assim: porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. A ideia é assim, que todos esses pedidos, seja por perdão, seja por provisão, seja porque a vontade de Deus seja feita na face da terra, nós podemos clamar a Ele, porque Ele é o Senhor. Teu é o reino, tu é o rei, tu pode dominar, tu domina e faz as coisas como quer. Você não está orando e clamando a um Deus morto, a um Deus que é uma ideia, uma fantasia. Ele é o Senhor dos senhores, o reino é dele, o domínio é dele, o governo é dele. Ele diz mais: teu é o reino,
teu é o poder, tua é a força. O que é difícil para Deus fazer? Me diz alguém aqui essa noite, se levante e diga: isso é difícil de Deus fazer. Ele tem todo o poder. Jesus diz: toda a autoridade me foi dado nos céus e na terra. No meio da angústia, no meio das tragédias, nós devemos clamar ao Senhor. Ele diz: porque teu é o reino, teu é o poder, diz, e tua é a glória. Quando as nossas orações são respondidas, a gente compreende que foram respondidas para Deus ser glorificado, porque o sucesso da oração não está em quem realiza a oração, o sucesso da oração está naquele que ouve. Ele é misericordioso, Ele é o Pai Celestial. Vocês devem orar assim: Pai nosso que está nos céus, Tu tens todo o poder, Teu reino, o reino pertence a Ti, e a Ti seja dada a glória para todo sempre. Amém. O final, eu não sei o que é melhor, se é o início da oração do Pai Nosso ou se é o final. No meio das tragédias, no meio das aflições, dos desesperos, das angústias da vida, em meio à tragédia, clame a Deus e peça por socorro. É o que Davi diz no Salmo 18, verso 6, na angústia, invoquei ao Senhor. Já notou que tem gente que... Como é que está a vida de oração? Pastor, estou numa prova, por isso que eu não fui na igreja. Pastor, estou numa prova, estou numa luta, então estou negligenciando a oração. Cara, o único meio de solucionar a tua vida no meio da angústia... Mas nós vemos uma igreja tão fraca, tão anêmica hoje em dia. Mas eu quero encorajar, não quero bater na igreja. Deixa para lá isso aí. Clame ao Senhor. Quanto tempo eu sei que você está aí nervoso, eu quero ajudar, eu quero fazer coisa. Quanto tempo você tem gastado clamando ao Senhor? Quanto tempo você tem jejuado ao único que pode reverter a situação? Esses bancos eram para estar lotados, porque nunca foi tão necessário a igreja clamar junto, orar junto, buscar a Deus junto. Nunca foi tão necessário o povo de Deus dobrar o seu joelho e clamar ao Deus dos céus. No meio das tragédias, o que fazer? Clamar ao Senhor. Terceiro lugar, em meio à tragédia, o que fazer? Em meio à tragédia, procure-se manter esperançoso. Em meio às tragédias, procure manter-se cheio de esperança. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Você nunca ora em vão, você nunca se aproxima de Deus em vão. Aproxima-se com expectativa, com esperança. Você está diante de um Deus vivo, você está diante de um Deus que a Bíblia diz que lá em Salmo de número 15, deixa eu tomar uma água aqui, porque senão virou uma metralhadora. Segundo Júnior Trovão da vida. Mantenha-se esperançoso. Mantenha-se cheio de esperança. Você não fala, é Davi que diz, eu não me lembro os Salmos, ele diz o seguinte: eu sou velho, mas eu já fui jovem, eu fui moço, e eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência não ver manifestar o braço do seu poder. No meio das tragédias, mantenha-se esperançoso, confiante que Deus, como diz isso que eu estava falando, o Salmo de número 115, o Deus da Bíblia não é como os falsos deuses, os ídolos, que tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. O Deus da Bíblia é um Deus vivo, atuante, embora ser transcendente, está além da sua criação, Ele também é um Deus imanente, Ele está junto. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Em meio às tragédias, em terceiro lugar, mantenha-se esperançoso. 1 Coríntios capítulo 13 diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior deste é o amor. No livro de Jó,
Depois de tudo que ele passou e tudo que ele perdeu, ele conseguiu reconquistar tudo que ele perdeu em dobro. Jó 42:10 diz o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Mantenha a esperança de que você pode conseguir reconstruir a sua vida. Mantenha-se a esperança, porque o Deus que tu serve, disse Paulo, o Deus de toda a esperança está com vocês. É interessante que Paulo fala que em Romanos 13 essa expressão, o Deus de paz, o Deus de amor e o Deus da esperança. Jó, mesmo totalmente destruído, arruinado, 42 ele vê Deus mudando o seu cativeiro, mudando a sua história. Mantenha-se esperança, a última palavra sempre é de Deus. Não permita que medo, desespero, angústia, aflição atormente o seu coração. Eu já falei isso numa outra série aqui sobre o coração de Cristo, encorajando vocês. Diga para o nome da tua aflição, da tua angústia, quem é Jesus. Diga para o teu problema quem é Jesus. Fale para o nome do teu medo, da tua fobia, da tua psicopatia, do teu desespero. Apresente a Ele quem é Jesus de Nazaré. Não há ninguém como Ele. Ele é aquele que caminha sobre as águas. Ele é aquele que diz, vento aquieta-te, o vento aquieta-te. Ele diz, mar emudece, e o mar emudece. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Mário Quintana, não há ninguém como Jesus. E por causa disso, mantenha-se esperançoso. Aleluia! Aleluia! É natural que um idólatra, que um pagão, que um feiticeiro, que um adúltero, que um ímpio fique desesperado. Mas um filho de Deus, ele pode passar. Jó perdeu os filhos. Você não tem noção o que é perder os 10 filhos. Você não tem noção o que é isso. E a Bíblia diz que ele começou muito bem, muito ruim a sua história, mas ele terminou muito mal. Bendito seja o nome do Senhor. Nós devemos manter a esperança. Deus muda os nossos cativeiros. Eu acho interessante que falando sobre medos e temores, o Dr. Matthew Henry, um comentarista puritano, comentando aquela passagem quando Jesus vem no meio da tempestade, acalmar a tempestade e falar com os discípulos, eles na madrugada começam a temer. Imagina, 12 machão, homão, pescador. Imagina que o braço é grandão. Meu irmão lá tá filmando eu pregar lá. Ele é pescador, o maior tarrafeiro que eu conheço, tem rede. Pode ver o antebraço dele. Esse cara que pesca ele também é caminhoneiro, também é por isso que o braço dele é mais forte. Imagina os 12 pescadores fortes, machão. A Bíblia diz que eles começaram a gritar, pensando que era um fantasma. Imagina a cena aí. Confraria Nilson Taranja, só os machão. E do nada um vulto aparece. E tem uns que dão um gritinho fino, já viu? Tem uns assim, o que está acontecendo aí? No susto, a natureza vem. O texto diz que Pedro está gritando, João está gritando, Tiago está gritando. E daí o Senhor diz, não temas. Sou eu o Senhor. E o Dr. Matthew Henry diz assim, que a nossa mente nos prega medos e desesperos que nunca acontecerão em nossa vida. A nossa mente nos enche de medo que nunca vai nos acontecer. Quantos de vocês aqui que foram pais de primeira viagem, que nem eu, toda noite eu levantava e botava a mão no narizinho da Késia, pensando que ela ia morrer a qualquer momento. A nossa mente cria maluquice, né? 18 anos acha que vai ficar para titia. 17 anos, crise de ansiedade porque vai casar. A gente cria, a nossa mente é muito fácil de criar medos que nunca vão acontecer. A Daniela com 19 anos, desesperada, não vai ter homem para me casar, Jesus. 19 anos, não, 18 anos, é a minha Daniela, minha esposa. Ai, Jesus, que eu vou ficar para titia, 18 anos, cara. Deus estava fabricando um pastor, um obreiro, um esposo, um pai. A nossa mente nos prega medos que nunca vão nos acontecer. Eles estão assustando pensando que era um fantasma. É a minha morte, é o meu fim. Não era a morte, era Jesus.
Além de pregar medo, ainda consegue ver de forma turva. Era o Senhor que estava agindo. Não é o diabo, não é a natureza, é o Senhor agindo na nossa família, na nossa casa, na nossa cidade. É o Senhor, é Jesus. Quem dera nós respondemos de forma adequada às ações do nosso Senhor. Aleluia. Mantenha-se esperançoso. Reavaliar muitas coisas. E Deus que é misericordioso, então Ele estende a sua... Olha, se tem um Deus misericordioso, esse é Jesus. A Bíblia diz no livro de Reis que Manassés sacrificou seus filhos a Moloque. Manassés fechou o templo do Senhor, proibiu o culto a Yahvé, mas antes ele profanou o culto, colocou divindades falsas no templo. O historiador Flávio Josefo diz que ele colocou um pênis, porque é o Deus da fertilidade, dentro do culto. Imagina eu botar uma imagem aqui. Eu gosto de sempre, para chocar mesmo, eu gosto de chocar vocês mesmo. Pensa ali em Pinhal, tem aquela imagem da Iemanjá. Imagina no culto, agora chega você no culto de oração da igreja evangélica, tem uma Iemanjá aqui. É isso que Manassés fez. Ele colocou um poste ídolo dentro do culto, proibiu o culto a Yahvé. Só que o texto diz que na última hora da vida, Manassés orou ao Senhor. E Deus ouviu a oração de Manassés e se voltou para ele. Que Deus é esse, gente? Deus é esse. Você já leu o livro de Juízes? Israel peca, abandona o Senhor. Deus manda punições, aflições, aflige o povo. Eles em aflição clamam ao Deus do céu. Deus ouve, levanta um libertador. Lembra assim? É assim o texto. E daí eles abandonam o Senhor depois que estão na bonança. E daí diz o texto. E eles ficaram escravos por 30, 40 anos. E eles lamentaram e oraram ao Senhor. E o que Deus faz? E Deus ouviu a nação de Israel. Por várias vezes Deus faz. Porque Deus, Ele é tardio em irar, mas Ele é grande em misericórdia. Diz que a sua ira dura um tempo, mas a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus é esse? Não interessa o pecado, o erro que você cometeu, você pode chegar diante de Deus e confessar os seus pecados. Ele é perdoador. Há perdão em Jesus, há graça em Jesus. Se eu, que sou caído, sou mau, sou um pecador, terei graça e misericórdia para minha filha Kézia e para meu filho Ezequiel, quando pecam contra mim, quanto mais o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando lamentamos, rasgamos as nossas vestes, a indiferença, o nosso desamor, somos péssimos em amar a Deus, somos péssimos em amar o próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. Em vez de amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, nós pecamos contra Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus. Por inferência, qual é o maior pecado? O maior pecado é não amar a Deus. Nós não amamos ao Senhor como deveríamos. Eu assumo essa tribuna no nome de Jesus, para que você avalie o teu amor, os teus afetos pelo Senhor. E se você vê que você não tem amado como Ele merece, como Ele deseja ser amado, peça perdão ao Senhor. Se você não tem sido fervoroso, zeloso, não tem sido uma pessoa apaixonada no bom sentido aqui, é que eu não vejo um termo melhor para falar sobre esse amor incandescente por Jesus, pela Escritura, pela igreja, pela ceia, pela verdade. O maior de todos os pecados é não amar, porque o maior de todos os mandamentos é amar a Deus. Por inferência, o pior de todos os pecados é não amar o Senhor e não amar o próximo. Nos lixamos para quem está do nosso lado. Estamos nem aí com as pessoas que estão do nosso lado. Esse momento é um tempo de refletir se temos amado ao Senhor, servido ao Senhor. E em último lugar, o que fazer em meio às tragédias? Sexto e último lugar, em meio às tragédias, confie em Jesus para ser salvo e ter uma vida eterna, pois Jesus é o único caminho. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem gente que confia no Estado como se o Estado fosse o Redentor. Tem gente que confia em certos homens como se eles fossem os pseudo-salvadores.
apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É legal levar comida, leve. É muito bom levar agasalho, leve. Mas essas pessoas que estão moribundas, ou estão nas horas últimas e finais, passando para a eternidade, elas precisam saber da vida eterna, e essa é a grande missão da igreja. É por isso que nós não fecharemos a igreja em meio às tragédias, porque a maior contribuição da igreja é a contribuição espiritual, com a pregação da salvação eterna. Bendito seja o nome do Senhor. É muito bom. A igreja tem um aspecto social, sim, tem. Ela tem que fazê-lo. Mas essa multidão de gente atordoada, desesperada, precisam saber que o maior sofrimento não é a destruição da casa física, mas é do corpo e da alma. Bendito seja o nome do Senhor. Eles precisam saber aonde encontra a vida eterna, aonde encontra a esperança, onde encontra a salvação. Nós não devemos fazer, e não me interprete mal, eu não estou aqui mitigando, não estou aqui desprezando o valor que a igreja está fazendo em socorrer as pessoas, não é isso. Devemos fazer isso, mas eles precisam saber que eles têm uma alma eterna, e Jesus é o único caminho que leva aos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não devemos transformar a igreja de Jesus numa ONG, nós não devemos transformar a igreja de Jesus numa instituição social. Ela tem um aspecto social, mas acima de tudo, ela é o corpo vivo de Cristo na terra, que foi chamada por Deus na pena do apóstolo Paulo. Nós fomos reconciliados com Deus e recebemos o ministério da reconciliação. Alguém diz assim: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Olha só que doideira uma coisa dessa. Como se levar comida, como se levasse roupa, ou como se acolhesse alguém fosse o evangelho. Isso é resultado do evangelho. Quem é salvo ama, quem é salvo acolhe. Isso é resultado do evangelho, não é o evangelho. A vida de amor, a vida de abnegação, a vida de santidade da igreja é resultado do evangelho. O evangelho me salvou e eu tenho boas obras. Mas as boas obras não é o evangelho. O evangelho é uma notícia. A notícia de que Jesus fez por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Em meio às tragédias, o mundo precisa saber que Jesus, somente nele, há vida eterna e perdão para os pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte das pessoas. De tal maneira que Ele matou o seu próprio Filho naquela cruz, para que nós fôssemos salvos e perdoados. E eles precisam saber, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Vamos estar em pé nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Leve o pão. Leve o pão físico, mas leve o pão espiritual também. Isso aqui é apenas uma demonstração do que Deus fez em Cristo Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nele há perdão. Leve agasalho, mas compreenda que Ele também nos deu nos revestiu de vestes novas, vestes de justiça, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Fale de vestes físicas que aquecem o corpo físico, mas falem também de novas vestes, das vestes que nos tornam aptos para passar a eternidade nos céus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu concluo com o que eu iniciei, a citação do A.W. Tozer: para o mundo em desespero é necessário uma igreja corajosa, confiante, cheia da graça de Deus. E diante dessas 6 atitudes, no meio das tragédias, nós temos recursos sobejos para, seja na nossa família, seja no nosso bairro, seja onde formos, anunciar as boas novas de Jesus de Nazaré.
Nós vamos orar ao Senhor. Tenha esperança. Adore ao Senhor. Recapitulando, título pedagógico. Em meio à tragédia, adore ao Senhor, assim como Jó adorou. Em meio às tragédias, clame a Deus e peça socorro. Em meio às tragédias, procure se manter esperançoso. Em meio às tragédias, ame o seu próximo, ajude quem você puder ajudar. Em meio às tragédias, ore a Deus, peça perdão, se arrependa dos seus pecados, seja humilde para com Deus, se humilhe diante dEle. Em último lugar, em meio às tragédias, confie em Jesus para ser salvo e ter vida eterna, pois só Jesus é o único caminho. Você pode alimentar toda a multidão e passar a eternidade do inferno, se você não é amigo de Jesus e se Jesus não é o seu amigo. Você pode vender todos os teus bens e dar aos pobres, mas se você não conhece Jesus, Jesus não te conhece, você passará a eternidade no inferno. Você pode fazer a filantropia que for, mas se você não reconhecer Jesus como o autor e suficiente da sua fé e seu Salvador, estará eternamente apartado e distante da graça de Deus. E é por isso que você podemos adorar o Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso benfeitor, Ele é o nosso Redentor. É por isso que o diabo pode se materializar diante de cada um de nós, membros da Mário Quintana, membros da Igreja de Cristo, batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui para mim, isso aqui é muito sério. O diabo pode se materializar e querer nos levar ao desespero. Nós podemos olhar na cara de Satanás e dizer como Jesus diz: para trás de mim, Ele é a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem tem Cristo tem a vida eterna. E passou da morte para a vida. E apesar dos teus fracassos, ou de você não conseguir fazer tudo o que você quer, a nossa segurança, a nossa salvação está segura na obra perfeita de Jesus de Nazaré. Aleluia, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo que estamos enfrentando não é motivo para você se afastar dos cultos, da adoração, do culto ao Senhor, da adoração a Jesus. Bem pelo contrário. Lá está Jó, em frangalhos, quebrado. E ele adorou ao Senhor. Ele bendisse ao Senhor. Como é que está o teu culto? Como é que está a tua adoração? Como é que estão as tuas palavras? Só murmuração? Só desesperança? Ou você é uma fonte, aqueles que estão lamentando, de esperança? Quem é você no meio das aflições? Que tipo de igreja você é? Que tipo de cristão você é? Você é uma fonte de ânimo? Nem dá para chegar no fulano de tal, mas Deus o livre. Ele diz que conhece a Deus, mas Deus o livre. Sai, deixa eu usar uma palavra pagã aqui, sai negativo do lado dele. Sai pesado. Sai que é uma nuvem. Ele deve rever os conceitos dele. Deve rever o conceito de igreja e de Bíblia dele. Ei, meus irmãos, você tem Deus, você adora o Senhor, você serve a Jesus. Com isso você pode encorajar e consolar e fortalecer qualquer pessoa no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Tua promessa, Senhor, vem a nós todos os dias. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias renovam-se a cada manhã. Eu oro pelo irmão que entrou aqui, Senhor, com o coração pesado. E eu sei que eu não preguei para as paredes essa noite, Senhor. Esse coração aflito, Senhor, ajuda a Mário Quintana a confiar de forma correta. Ajuda, Senhor, eles a pensarem de forma correta. Pelo poder da Tua palavra que foi pregada essa noite, Senhor, ajuda Teus filhos a serem nutridos de uma paz que excede todo o entendimento, Senhor. Pai celestial, arma a igreja da Mário Quintana com esses pensamentos do nome de Jesus, para que no meio das aflições em que nós passamos e que ainda enfrentaremos pelos dias vindouros, meu Senhor, nós possamos ser uma fonte de ânimo, de consolo, de fortaleza. Ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, em luto, Senhor, nos dá o brio, nos dá, ó Deus, a força, nos dá, Senhor, o calibre, nos dá, ó Deus, a capacidade que Tu deu a Jó, Senhor, em meio à lágrima,
adorar ao Senhor, servir ao Senhor, bendizer ao Senhor, confiar no Senhor. Nos dá, Senhor, essa capacidade no meio da angústia de clamarmos a Deus confiantemente. Que haja um batismo de fé esta noite, que haja um batismo de confiança essa noite. Orando, ore, 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 ore. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Jesus, que haja um batismo de confiança. Aquele que entrou essa noite com uma fé raquítica, com uma fé, ó Deus, doente, com uma fé, ó Deus, fraca, com uma fé débil, ó Deus, que haja um batismo de confiança pelo poder da Tua palavra ministrada aqui essa noite. Ó Deus, encoraja essa mulher, encoraja esse homem, encoraja, Senhor, essa família, no nome do Senhor Jesus, que eles compreendam que o Senhor é o Senhor da história. Tu estás sentado no alto e sublime trono, Tu tens o domínio, Tu és o Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Ajuda os Teus filhos a viverem nessa perspectiva, Senhor, no nome de Jesus. Empodera ele essa noite, Senhor, no melhor sentido da palavra. Empodera, Senhor, o Teu filho, ó Deus, com o poder do Espírito Santo. Encoraja a Tua filha essa noite, no nome de Jesus. Nós não recebemos um espírito de covardia, nós recebemos um espírito de poder, nós recebemos um espírito de fortaleza, no nome de Jesus. Seja empoderado nesse poder do Espírito essa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Seja fortalecido, seja animado, no nome de Jesus. Seja animado, seja animado, seja animado, seja tocado, seja renovado, seja fortalecido no nome de Jesus. Tua palavra diz: nós não recebemos um espírito de medo, de temor, para vivermos aterrorizados. Ó Deus, espírito de medo, espírito de depressão, espírito de aflição e de angústia, nós te repreendemos no nome do Senhor Jesus. Vai-te embora deste lugar e desta vida no nome de Jesus. Ó Deus, esses pensamentos, ó Deus, que começaram a se conturbar, a se perturbar, ó Deus, que a paz celeste, a paz divina, a paz de Jesus, a paz de Jesus, a paz que o mundo não dá, a paz que a religião não dá, a paz, ó Deus, que o pensamento positivo não dá, a paz espiritual reine sobre a igreja essa noite. A vida de Deus, a vida de Deus, a paz de Deus, o consolo de Deus, o conforto de Deus, o carinho de Deus, o consolo de Deus, a presença viva de Deus. Eu ministro sobre os membros da Mário Quintana, a presença viva de Deus. Eu ministro essa noite sobre a vida dos membros da Mário Quintana, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Seja cheio de Deus, seja cheia de Deus, seja cheio da graça de Deus. Não importa o que a RBS diz, não importa o que a Globo diz, não importa o que os jornais estão dizendo, não importa o que a cultura está dizendo, Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Confie, 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 creia, 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 confie, creia na Bíblia, creia na palavra de Deus, creia no Santo Evangelho, creia, 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 creia no Senhor. É só dessa forma, é só desse jeito que a igreja pode impactar, produzir algo verdadeiro neste mundo. A glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui essa noite.
tem todo o poder. Saia dessa noite confiando nisso. Ai, pastor, mas eu não sei por quê, eu não entendo as coisas. É claro que tu não entende, mas nós não fomos chamados para conhecer tudo e saber tudo. A nossa confiança é que Ele sabe todas as coisas. Ele tem. Romanos capítulo 8, verso 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu tenho uma coisa, eu não sei como é que vai ser os próximos dias. Eu não tenho recursos para viver como as pessoas pretendem viver. Mas uma coisa eu sei, vai terminar bem. Porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não temos ao Senhor, não tema. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que é de toda honra, toda glória, todo louvor, toda ação de graça. Mais. Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Não há ninguém como Ele. Levanta as mãos para cima, mão santa, sem ira e sem contenda. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque Tu és o nosso Deus. Obrigado porque, Senhor, Tu nos encontrou. Tu é a maior bênção de todas as bênçãos. Tu é o nosso galardão, o nosso socorro. Que privilégio Te conhecer. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e Te bendizemos por essa noite, por tudo que ouvimos e aprendemos. Leva os Teus filhos em segurança, guardados e protegidos por Tua palavra, por Teu poder e pelo Teu Espírito. E a orar nós dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém, e graças a Deus. Não sai correndo, cumprimente o seu irmão, cumprimente a sua irmã, desejando a ele uma semana abençoada na parte do Senhor. Amém.